Então, vamos começar? Gênesis capítulo 4, versículo 17. Vamos entrar em Gênesis capítulo 4, versículo 17. E do 17 até o 24, é uma parte assim bem importante da Bíblia para você entender algum dos motivos que levaram também à destruição do mundo antigo. A gente está falando de mundo antigo, tá, gente? O que é o mundo antigo? É aquele mundo antes de Noé. É o mundo pré-diluviano. Porque antes do dilúvio de Noé havia um mundo que provavelmente, como a gente até debateu aqui, era um mundo muito diferente do nosso. Não era um mundo como a gente está acostumado. Por que eu digo isso? Primeiro, porque você tem que levar em consideração que os homens viviam 900 anos, viviam muito tempo. Você tem um mundo ali que ele está diretamente relacionado com a perfeição, porque foi logo depois da queda. Então é um mundo que provavelmente era diferente do nosso em alguns aspectos, mas em outros vocês vão perceber que ele é semelhante demais aos nossos dias. Ele é muito semelhante em outros aspectos, principalmente com relação ao pecado. E aí a gente vai começar o verso 17, que a gente já começou, na verdade, na aula passada, mas hoje a gente vai mergulhar um pouco mais nele. Tá? E o que o verso 17 até o 24 ele está narrando? Ele está narrando a descendência de Caim na terra. Ele vai começar a falar sobre os filhos de Caim. Depois da morte de Abel, quando Caim mata Abel, o mundo fica dividido em duas raças, vamos dizer assim, duas genealogias. A de Caim e a de Sete. Quem é Sete? É o filho que teve depois de Abel. Quando Caim mata Abel, Adão e Eva vão ter um outro filho, que vai ser narrado no verso 25, que o nome dele vai ser Sete. Então você vai ter a descendência de Caim, que você vai perceber que ela vai ser caracterizada pelo pecado, certo? E você vai ter a descendência de Sete, que é caracterizada pela santidade. Quem vai vir da descendência de Sete? Enoque, que vai ser arrebatado, Noé, Lameque, pai de Enoque, Matusalém, o homem que mais viveu tempo na vida, Enos, que a partir de Enos a Bíblia vai dizer que o nome de Deus começou a ser invocado novamente. Então você vai perceber que essa genealogia, podemos dizer que é a genealogia do povo de Deus, nesse tempo aqui. É a genealogia que é o povo de Deus. Podemos fazer essa diferença. E aqui a genealogia de Caim é a genealogia dos ímpios, do pecado. E aí, o verso 17 até o 24 vai começar a falar sobre essa genealogia. Então vamos ler o texto, gente? E Caim teve relações com sua mulher. Ela ficou grávida e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e a chamou de Enoque, o nome de seu filho. A Enoque nasceu Irade. Irade gerou Meujael. Meujael gerou Metusael. E Metusael gerou Lameque. Esse Lameque não é o pai de Noé, mas é o mesmo nome, tá? E esse Enoque não é o Enoque que andou com Deus. São pessoas diferentes. Só para vocês ficarem situados aí. Lameque tomou para si duas esposas. O nome de uma era Ada e o nome de outra era Zilá. Ada deu à luz a Jabal, que foi pai dos que habitam em tendas e possuem gado. O nome de seu irmão era Jubal, que foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Zilá, por sua vez, deu à luz a Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante de bronze e de ferro. A irmã de Tubal-Caim foi Naamá. E Lameque disse às suas esposas, Ada e Zila, ouçam o que eu digo, vocês mulheres de Lameque, escutem o que passo a dizer. Matei um homem porque me feriu, e um jovem porque me machucou. Se Caim é vingado 7 vezes, Lameque será vingado 70 vezes 7.
Nessa parte aqui do matei um homem porque me feriu, um jovem porque me machucou, tem alguma diferença na versão de vocês? Fala diferente? Ou é machucou? Oi? A minha está um pouco diferente. Pode. Oi? Porque me pisou. Porque pisou. Isso aí, entrou no meu caminho. A sua versão, ela tá mais alinhada com o original. Tá? Eu também fui me pisar. Isso aí, porque pisou. Beleza. Então, gente, o que que a gente tem aqui, para vocês entenderem bem? Primeiro, a gente tem a primeira cidade sendo edificada, que é o que a gente falou, que agora os homens eles começam a construir cidades à sua própria imagem e semelhança. Só que essas cidades que esses homens constroem, elas não têm mais a imagem que o homem tinha do seu Criador, porque isso ele perdeu no Éden com a queda. Agora os homens eles têm imagem e semelhança de quem? Do seu pai. Que quem é o pai deles aqui? O diabo. Porque o diabo é o pai da mentira. Vamos dizer assim, é o pai de todos aqueles que pecam. Por que eu posso afirmar isso? Porque Jesus fala que, quando ele olha para os fariseus, ele diz o quê? Vocês têm como pai o diabo. Então, o pai daqueles que se perdem é o diabo, não é Deus. E aqui o pai deles é o diabo. Então, eles são gerados à imagem e semelhança de quem? Do seu pai, do diabo, não mais de Deus. Então, agora eles constroem cidades segundo a sua imagem e semelhança. E aí você vai começar a perceber que o pecado, a partir daqui, ele vai começar a se alastrar. E você vai perceber algumas características da imagem e semelhança desses homens. A primeira, você vai ver em Lameque. Lameque, o que o texto vai falar sobre ele? Que ele tomou para si quantas esposas? 2. Você vai ter aqui o quê? A primeira poligamia narrada na Bíblia. Porque o plano original de Deus era o quê? Homem e mulher, macho e fêmea, um homem e uma mulher. A partir daqui você tem um casamento o quê? De 2 esposas. Não é à toa que Deus narra esses fatos na Bíblia. Porque se ele está aqui é porque Deus quer enfatizar algo, nos mostrar algo. Então aqui é a primeira poligamia. Gente, a poligamia ela é de Deus? Não. Mas Davi tinha várias mulheres, Salomão tinha várias mulheres, sim. Mas nunca foi o propósito de Deus. Mas Deus entende o espírito do tempo. Por que Deus permite essas coisas? Porque Deus entende a limitação dos homens. Então os homens criaram essa cultura. E você vai perceber que quando Cristo morre na cruz, a era cristã começa a vir, a primeira coisa que a era cristã começa a acabar é com a poligamia. Você vê que nós que vivemos na era cristã, nós não temos mais a cultura da poligamia. Para a gente a poligamia é imoral, certo? O Antônio quiser tomar uma outra esposa, vai ser uma barbaridade dentro do corpo de Cristo. Porque isso aí nunca foi o propósito de Deus. Porque a Bíblia ela é clara de dizer que a união entre um homem e uma mulher. Você nunca vai ver na Bíblia falando a união entre um homem e 2 mulheres. Um homem e 3 mulheres. 2 homens e uma mulher. Nunca. Você sempre vai ver um homem e uma mulher. Porque era o propósito do Éden. Então você está vendo aqui agora, por causa da degradação da humanidade, você está vendo o quê? A perversão da criação. O homem cada vez mais se distanciando daquele propósito eterno que era o inicial. E você também pode associar a poligamia ao quê? A imoralidade sexual. Então o que está marcando essa geração aqui? A primeira coisa que está marcando ela, a imoralidade sexual. Certo? A poligamia, ela representa isso. Não que ela seja o suprassumo da imoralidade sexual. Não que ela seja o ápice. Mas ela aqui está representando dentro do texto isso. Quando os homens começam o quê? Perverter a sexualidade. Porque o sexo ele é divino, certo? Ele vem de Deus. Deus que criou o sexo. O macho, o homem e a mulher se casam e têm a relação sexual. Isso é um propósito de Deus. Deus criou. Qual é o problema do pecado? É distorcer aquilo que Cristo criou. Você sempre vai ver o pecado como uma distorção. Então Deus criou o sexo para o casamento, algo divino. O que o diabo faz? Perverte. Então você está vendo aqui o que começando? A perversão.
certo? E aí, ele vai continuar aqui e vai dizer o seguinte, que Ada deu à luz a Jabal, que foi pai dos que habitam em tendas e possuem gado. Você lembra que daquela outra, no início da conversa, da aula passada, eu falei com vocês que o mandamento de Deus para se comer carne, ele vem a partir do verso 6, do capítulo 6, depois do dilúvio? Por que esse cara aqui é o pai dos que criam gado? Se os homens não comiam carne naquela época. Não, porque o Abel era pastor de rebanho, para sacrifício. Agora você tem a criação de gado para alimento. Gado é para alimento. Certo? Por quê? Porque os homens também estavam começando a infringir o mandamento de Deus aqui. Eles estavam começando a comer a carne sem permissão. É o segundo problema que você vai ver na Bíblia. Estão comigo? Até aí? Beleza. E aí a gente vai ter o terceiro problema. A importância que ela realmente tem. Tá entendendo? Deixam de lado. E a gente paga um preço caro nisso. Porque a música é, para mim, hoje, um dos ministérios mais importantes. Eu tenho, para mim, três ministérios importantes na igreja. A pregação da palavra, a oração e a adoração. De certa forma, a pregação da palavra, a adoração, ela incorpora os três. De todos os três, quem consegue incorporar os três praticamente, com perfeição, é claro que a pregação também se torna uma oração, se torna uma adoração. E a oração se torna uma pregação e se torna uma adoração. Mas quem consegue fazer isso da melhor maneira, harmonizar os três perfeitamente, é a adoração. Porque no momento ali de adoração da igreja, que está a banda rolando, o ministro rolando, cara, as pessoas conseguem orar, conseguem liberar a palavra ali, conseguem fazer tudo